Essa coletiva de imprensa foi para falar dessa operação deflagrada na manhã desta segunda-feira, intitulada como Dispneia, que faz justamente a investigação da compra de respiradores com preço acima do valor de mercado, além de contratação de empresa que não teria capacidade técnica para fazer esse tipo de transação com a Secretaria Municipal de Saúde e também com o Instituto Dr. José Frota. Foram 2 contratos diferentes. A SMS fez um contrato para a compra de 100 respiradores e já o IJF, 50 respiradores, totalizando aí um contrato, os dois, de cerca de 34 milhões de reais, sendo que parte desse valor já foi depositado na conta da empresa e nenhum respirador chegou ao estado do Ceará, no caso especificamente a cidade de Fortaleza. A gente vai conversar agora com o delegado de combate ao crime organizado aqui da Polícia Federal em Fortaleza, Paulo Henrique Oliveira Rocha. Como que vocês chegaram a esses números e por que do início dessas investigações? Os órgãos de controle, né, no caso dessa operação de hoje, tivemos participação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Eles têm feito um acompanhamento, né, de todas as notícias que têm chegado tratando de assuntos referentes à pandemia, né. É um assunto urgente, é um assunto importante, de extrema relevância para a sociedade. Então, tudo a respeito dessa situação atual está sendo acompanhado bem de perto, né? Então, o que acontece? Nesse caso específico desses 2 contratos, através das informações prestadas pelos próprios órgãos nas ferramentas de transparência, né, causou estranheza o valor unitário de cada equipamento desse, né? O valor médio de mercado, mesmo considerando o período de pandemia, gira em torno de 60 a 70 mil reais, né? Há casos, isso aí precisa de uma justificativa já, de contratações que chegavam a 115 mil reais o valor unitário. Só que nesse caso específico, desses 2 contratos do IJF e da Secretaria Municipal de Saúde, o valor unitário de cada respirador ficou em torno de 230 mil reais, né? Então, o dobro do maior valor, né, de aquisições recentes feitas por outros órgãos públicos. Agora, o que foi desrespeitado no sentido de processo licitatório? Nós sabemos que estamos no momento de dispensa de licitação e aí não necessariamente precisa passar por aquele processo de escolha de melhor preço das empresas para conseguir ter acesso a um produto. O que houve de irregular dentro deste processo, apesar da gente não ter aí a dispensa de licitação? Tá. A dispensa de licitação ela foi autorizada legalmente, né? Só que, mesmo sendo dispensada a licitação, existem alguns requisitos que têm que ser observados pelo administrador público, né, pelo gestor público, para que se evite dano ao patrimônio público. Uma cautela dessa que não foi observada foi justamente o pagamento antecipado de boa parte desse valor. O valor global dos 2 contratos gira em torno de 34 milhões, cerca de 24 milhões foram pagos antecipadamente, né? Em geral, quando se faz um pagamento antecipado numa contratação pública, é exigido do contratado uma garantia, coisa que não foi feita, ou seja, não havia garantia nenhuma de que esses equipamentos seriam entregues. O resultado é que, até hoje, né, já vencidos vários prazos, né, o prazo, inclusive, foi dilatado, né, o prazo inicial do termo de referência, até hoje nenhum desses respiradores chegou a Fortaleza. Outra questão que não foi observada foi o sobrepreço, né, e também a observância da capacidade técnica dessa empresa. É uma empresa pequena, só tem 2 empregados registrados. É uma empresa que tem pouco tempo de atuação e, com relação a esse tipo de equipamento, salvo engano, não tem sequer histórico de venda, né? E ainda tem a questão da possível falta de idoneidade da empresa, já que
recentemente foi constatado um caso em Rondônia, que essa mesma empresa foi contratada pelo estado de Rondônia para fornecimento de kits de testes, né, testes rápidos, e também não foi entregue. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e também o JF emitiram uma nota no começo da manhã, logo após saberem da investigação, dizendo que o contrato já foi rescindido. Isso elimina a continuidade da investigação? Não houve o objeto, né, ele não foi entregue, os respiradores não chegaram ao Ceará. Parte do dinheiro, segundo também o que diz essa nota, está sendo devolvida, uma parte já chegou aqui aos cofres públicos. Ainda assim, a investigação teria sentido continuar? Vamos dividir aí. A questão da rescisão, né? A questão da rescisão, por si, não afastaria a necessidade da investigação, porque existe hoje 24 milhões de reais que foram pagos pelos cofres municipais a uma empresa que até agora não cumpriu com a sua obrigação contratual, né? Então, esse dinheiro tem que se buscar o ressarcimento desse valor. Mesmo que haja o ressarcimento, essa é a segunda parte, também não se afastaria uma investigação, porque um dos crimes investigados é de natureza formal, que é justamente a não observância dos requisitos para a contratação com dispensa de licitação. Essa investigação apontaria, por exemplo, que essa transação foi feita em dois sentidos, ou por má-fé ou por desorganização. Os passos seguintes da investigação, a partir de hoje, né, de hoje se inaugura uma nova fase na investigação, que vai ser feita a partir da análise do que foi apreendido, né, nas buscas, tem esse objetivo, verificar as circunstâncias dessa contratação. Se foi mero erro, né, se foi desorganização, ou se houve conluio e participação dolosa de algum agente público nessa contratação.